Auxílio Brasil para todos que estão no cadastro único e preenchem os requisitos. Sim, o texto foi alterado na Câmara dos Deputados da medida provisória do Auxílio Brasil, foi encaminhado ao Senado com essa mudança, acabando com a fila que existia, a fila do Bolsa Família ou a nova fila do Auxílio Brasil. Ou seja, esse novo texto diz: todos que estão no cadastro único e preenchem os requisitos, que eu vou explicar nesse vídeo quais são, do Auxílio Brasil, têm que receber assim que o governo identificar isso. Mas essa decisão gerou algumas dúvidas e vocês estão perguntando: tá, já vai valer em dezembro? Já começa agora? Já vou receber na próxima folha ou é em janeiro? Nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre o que o governo está fazendo, o que os deputados fizeram, os R$400, todas as principais dúvidas sobre esse tema, com as últimas informações que a gente tem. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa o like, faça inscrição e ative o sininho. E não esqueça de seguir o nosso Instagram, @canal Consulta Pública. Estou fazendo um conteúdo bem legal lá, um conteúdo diferente, vídeos curtos, de 1 minuto, com informações rápidas, que eu acredito que você vai gostar, então siga lá o nosso Instagram. Vindo aqui para nossa tela, muito texto, né? Mas calma que vai ficar bem claro, é importante que você entenda esses 3 pontos. 3 bases para a gente entender tudo o que está acontecendo. O que é o Auxílio Brasil? É um auxílio feito por uma medida provisória que o governo fez para substituir o Bolsa Família, e é esse valor pago em novembro só para quem já era do Bolsa Família. Alguns diminuiu o valor, outros aumentou, outros ficou parecido, alguns aumentou muito, outros aumentou pouco, outros ficaram indignados que diminuiu. Esse é o Auxílio Brasil que o governo fez. O que os deputados fizeram? O relator, quando vem uma medida provisória, ela passa a valer como lei. Mas aí os deputados começam a analisar. E sempre que chega uma medida provisória, é designado um relator que vai analisar esse texto. Eles tentam pegar alguém imparcial, que não é nem muito a favor nem muito contra. Vai fazer um parecer razoável sobre esse texto. E esse relator, o deputado Marcelo Aro, fez um novo texto com base naquele inicial, alterando alguns pontos. Entre eles, sem fila. Todos que têm direito têm que receber. Por quê? No Bolsa Família sempre foi assim. Um grupo recebia e aí acabava o orçamento. Outros que tinham direito tinham que esperar abrir vaga no programa para começar a receber. Ou seja, a pessoa estava numa situação de vulnerabilidade social, mas tinha que esperar uma vaga no programa. Não tinha acesso garantido a partir do momento que preenchia os requisitos. E agora isso precisa ser aprovado no Senado. Esse é o ponto 2. E tem o ponto 3, que é os R$400, que é um outro debate atrelado à PEC dos precatórios e não tem nenhuma relação com esses 2 primeiros debates. Tá? Aqui nós temos um benefício que está sendo alterado e depende de um parecer e um outro benefício que o governo quer fazer. Vamos avançar um pouquinho mais nisso. Como que é o Auxílio Brasil atual, esse de novembro, que o governo criou, que o executivo criou? É uma medida provisória que depois vem um decreto, um regulamento, ou seja, medida provisória falando sobre o programa, trazendo todos os termos do programa, e um decreto que é um regulamento sobre esses termos que saíram do programa, ok? Esse auxílio é exatamente esse que está sendo pago em novembro, só para quem já era do Bolsa Família, sem novos beneficiários. Com novos valores, alguns recebendo mais, outros recebendo menos, e esse mesmo número de beneficiários, sem a inclusão da fila do Bolsa Família, sem aumento do número de beneficiários, sem transição automática para quem não era do Bolsa Família. É a continuação do Bolsa Família com umas pequenas mudanças. O que a Câmara dos Deputados fez, que foi aprovado ontem, no dia 25 de novembro, é uma alteração desse texto. Eles alteraram o texto e aprovaram o texto alterado. Então vamos lá. Nessas alterações, alguns pontos importantes são: todos do CadÚnico que têm direito devem receber. Sem limite de benefícios por família. O Auxílio Brasil tem vários pequenos benefícios e agora é ilimitado para você somar eles. Aumento das linhas de extrema pobreza e pobreza, que é exatamente o que define quem recebe. Como que era? O decreto do governo, esse primeiro que o governo fez, a medida provisória que agora foi alterada, dizia que a faixa de extrema pobreza é quem recebia até R$100. Esse da Câmara dos Deputados, que agora está no Senado, determina que extrema pobreza é até R$105 per capita, ou seja, R$105 por pessoa da família, que a família pode receber no mês. E faixa de pobreza eles definiram que vai para R$210, antes era R$200, ou seja, famílias que tinham renda de 205 per capita antes não poderiam receber. Com esse novo texto vão passar a ter direito. Mas esse texto já está valendo? Veio a medida provisória. Veio um relator na Câmara dos Deputados. O relator apresentou esse texto. Os deputados ontem votaram os destaques, possíveis mudanças nesse texto e aprovaram um texto final. Esse texto vai para o Senado analisar agora. O Senado pode fazer o quê? O Senado pode aprovar esse texto,
Se o Senado aprovar esse texto, o texto vai para o presidente sancionar ou não, porque a decisão final é do presidente. Se o Senado alterar esse texto, ele volta para a Câmara dos Deputados para que os deputados analisem essa alteração e, caso eles não queiram mexer em nada, vai para o presidente. Então, assim, agora o Senado vai ou aprovar ou alterar. Se aprovar, já vai para o presidente sancionar. O Senado tem até o dia 7 de dezembro para fazer isso. Depois que for aprovado pelo Senado e pelo presidente, começa a ter validade. Hoje o auxílio que tem validade é esse de novembro, esse que o executivo criou, que o governo criou. Essa alteração aqui para que todos do cadastro único recebam, agora tem que tramitar no Senado e depois ir para o presidente aprovar. E o presidente pode vetar algumas partes, como por exemplo exatamente esse ponto de que todos do Cad único que tem direito têm que receber. Então, agora é fundamental que a gente acompanhe como que esse texto vai avançar. Então, o que nós temos de realidade é esse do governo, esse outro, alterado pelos deputados, que melhorou bastante alguns pontos, ainda depende de passar no Senado e também ser aprovado pelo presidente. Em paralelo a tudo isso, tem os R$400. E não, os dois temas que eu falei anteriormente não têm relação com os R$400. O debate dos 400 é emergencial. O que seria? O Auxílio Brasil é algo definitivo. Aquele programa que tem valores. Cada família recebe um valor. Tem família que recebe 200, outra 300, outra 100. Cada família recebe um valor. O governo quer 400 até dezembro de 2022. Ou seja, todos que recebem menos de 400 do Auxílio Brasil vão receber um complemento para que cheguem a 400. Quem recebe 100 vai receber mais 300 para chegar a 400. Quem recebe 200 vai receber um adicional de 200 para fechar 400. Ah, Leonardo, eu recebo 500, aí eu vou perder, vou ficar com 400? Não, você vai seguir com os 500 que você recebe. Só que quem recebe menos que 400 receberia um complemento para chegar a 400. Em resumo, ninguém receberia menos que 400. É uma outra ideia que se conecta ao Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil tem um valor e eles querem aprovar um emergencial para que complemente para que ninguém receba menos que 400. Isso entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022. Só que isso depende da PEC dos precatórios que está lá no Senado. Só que as tramitações não estão associadas. Esse texto do Auxílio Brasil, que foi aprovado na Câmara dos Deputados com alterações no programa permanente, ele está lá sendo analisado no Senado. A PEC dos precatórios também está lá sendo analisado, mas não é uma análise casada. Cada um tem a sua análise individual. Então, o Senado pode, por exemplo, recusar a PEC dos precatórios e aprovar a alteração no Auxílio Brasil, ou vice-versa. Pode recusar os dois, aprovar os dois. Então, são temas diferentes. Os R$400 estão diretamente atrelados à PEC dos precatórios ou alguma outra alternativa que o governo ache. Só que as alterações do Auxílio Brasil são no programa permanente do novo Bolsa Família. Bom, acredito que com esse vídeo fique muito claro. Eu sei que são várias informações. Me desculpe se ficou muito complexo, mas é que são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e eu quero que vocês saibam de tudo para que vocês entendam o que está acontecendo e do que depende as melhorias nos programas sociais, o que eles são e como podem melhorar. Então acredito que com esse vídeo a gente agrega um conteúdo bem legal para vocês, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, faça inscrição e não esqueça de seguir nosso Instagram, @canal Consulta Pública. Muitíssimo obrigado e até a próxima!